Da tática, você não acha que faltou um pouco de fome também ao Palmeiras? Fez 1-0 e aí meio que ficou satisfeito, começou a jogar meio burocraticamente. Não faltou um pouco de fome também ao Palmeiras depois de fazer 1-0, Caio? Faltou. E aí entra aquilo que a gente estava conversando, né? Você carrega um pouquinho da desclassificação na Copa do Brasil para esse jogo. Quando você faz um gol rápido, você fala, opa, agora sufoca o adversário. Se impõe, tá jogando em casa, tem um time melhor. Né? Acho que não é nenhum demérito hoje a gente reconhecer. Não estou falando de história, não estou falando de camisa, não estou falando disso. Hoje o elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do Corinthians. Agora, surpreende a maneira como o Corinthians conseguiu trabalhar a bola com certa liberdade no meio de campo. E aí, além da velocidade do Rony, né, que foi o que puxou esse contra-ataque, tem um outro detalhe para a gente discutir. É o posicionamento do Veiga. O Veiga não é um meia armador. Ele é um meia atacante. Ele é um cara que tem que jogar atrás desse centroavante, porque ele finaliza muito bem. Então, o melhor Palmeiras, volto a dizer, tinha 2 volantes, sendo um mais leve, às vezes era o Zé Rafael, às vezes era o Patrick de Paula, e 3 atacantes com o Veiga flutuando por trás desse centroavante. Aí o Veiga é muito decisivo. O Caio. Hoje o Palmeiras joga com um volante e divide 2 meias armadores, o Veiga e o Scarpa. E aí eles têm um desgaste para trabalhar durante todo o meio de campo e falta um pouquinho dessa perna lá no final para concluir o gol. Então, assim, o gol cedo do Veiga é o melhor Veiga, é quando ele está próximo da área. Por isso que eu insisto, eu pensaria numa formação um pouquinho diferente para esse meio de campo. Você quer jogar com o Veiga e com o próprio Scarpa, colocaria um deles pelo lado de campo, provavelmente o Scarpa lá na direita. Sacrificaria alguém. Se não, joga com 2 volantes com mais saída, e o Danilo, para mim, seria esse primeiro volante, e deixa o Veiga para finalizar, porque ele tem um poder de finalização muito acima da média. Tem um bastidor disso aí, né? O Scarpa conversou com o Abel no final da temporada passada e pediu para jogar na posição dele. E o Abel disse, você vai jogar na sua posição. Ele prometeu... O Abel disse isso no Seleção, não disse? Numa das entrevistas, o Abel disse isso. Ele prometeu para o Scarpa jogar na posição dele. O fato é que o Scarpa hoje tem 9 passes para gol e 3 gols. Dos 51 gols da temporada 21, ele participou de 12. Então o Scarpa melhorou. E aí, o Abel não está tendo coragem de tirar o Scarpa da posição que ele prometeu que ia jogar. Não, e eu só ia complementar o que o Caio falou, que o Rafael Veiga foi um dos grandes caras que o Abel potencializou. Porque antes do Abel chegar... Inclusive, a torcida reclamava muito, porque o Rafael Veiga não rendia, né? E entrava e não rendia. E eram todos aqueles meias de qualidade. Lucas Lima, que não rendeu até hoje, mas né, o Scarpa, o Rafael Veiga e o Lucas Lima, que esse ainda não rendeu, não rendiam com o Luxemburgo, não entravam na área, não chutavam gol, não criavam. Era um time que tocava para o lado e para trás. Com o Abel, o Veiga teve toda a liberdade para entrar na área o tempo inteiro. E ele foi um dos grandes artilheiros do time. Ele estava o tempo inteiro pisando na área e chegando para finalizar, para dar opção. Acho que eu lembro até de uma entrevista que o Veiga deu no Seleção, depois, não sei se foi do jogo contra o River, foi algum dos jogos da Libertadores, que ele apareceu e ele falou o quanto que o Abel tinha, né, a mudança de posicionamento. Jogando mais centralizado. Exatamente. E entrando mais na área, tinha potencializado o jogo dele. Então, acho que tem muito a ver essa sinergia, né, dos dois. E quanto mais o Veiga chegar com oportunidade para finalizar, ele mostrou isso. Na Supercopa, o chute que ele deu, a chance que ele teve ali com o espaço, ele dribla e faz um golaço. Hoje, a mesma coisa, porque na recomposição, o Corinthians esqueceu completamente do Veiga aproximando. Ele chega, ele toca na bola, é gol, assim, ele tem uma capacidade de finalização muito grande e ele foi potencializado com o Abel na temporada passada nessa. Acho que ainda, né, pelas mudanças que o Abel tem promovido, ele mudou também, né, a forma dele jogar e não tem sido tão protagonista quanto foi desde que o Abel chegou na temporada passada. Outra coisa que me chamou a atenção nessa entrevista, que eu me lembro bem dela, é que ele falou assim que antes, com o Vanderlei Luxemburgo, tinha muito rodízio na posição, muitas opções. E o Abel colocou ele para jogar. E o Abel reduziu um pouco as opções. E ele se sentiu melhor, porque antes ele achava que ele tinha que provar tudo em 45 minutos. Foi uma entrevista interessante. Fala, Caio. Não, só para ilustrar um pouquinho de tudo que a gente está conversando, tá? O Veiga era a ponta do triângulo. Então, o Palmeiras jogava assim. 2 volantes aqui e o Veiga na ponta do triângulo. Ou seja, ele tinha funções ofensivas
e menos obrigações sem a bola. Hoje, a ponta do triângulo está invertida. Hoje, quem faz a cabeça do triângulo é o Felipe Melo. Ele joga lá atrás e o Veiga divide esse espaço com o Scarpa. E aí você tem mais obrigações defensivas e você divide esse espaço na hora de atacar com o outro meio armador. Eu acho que essa mudança de posicionamento não tem sido muito bom para ele. Ô, Dinei, e assim, ó, claramente os destaques do Corinthians hoje, né, foram o Gabriel, já falamos sobre ele, foi o Gustavo Mosquito, sem dúvida, vencendo, foi o Cantígio, mas o que seriam das mesas redondas sem o Luan, que é sempre assunto, né? Como é que jogou o Luan neste sabadão, Dinei? O PVC foi muito feliz, né? O Luan está fazendo de tudo para voltar a ser aquele Luan, mas ele não consegue. Ele teve algumas contusões, também desviou o foco fora das 4 linhas e ele não consegue. É uma pena, né? É uma pena. Ele se movimentou, ele participa, ele chuta para gol, passa, grita, reclama. Eu já falei pro Luan. Mas não evolui. Já falei pro Luan isso. Cara, o Luan, em 2017, aquele jogo em Guayaquil, Barcelona e Grêmio, terminou o jogo, eu perguntei para ele, Luan, em que posição você joga? E hoje você pergunta para ele assim, Luan, em que posição você joga? Mas você sabe, eu hoje vim trabalhar ouvindo as rádios de São Paulo, fazendo pré-jogo, acompanhando a nossa transmissão, e o tempo inteiro a gente cita o Luan de 2017, né? Eu acho que está na hora de a gente começar a falar do Luan de hoje, também, porque 2017, né? Foi um negócio que não se repetiu mais na carreira dele, tem né? alguns jogadores assim, né? O Ganso é assim, o Luan é assim, tem outros jogadores assim, que são reféns deles mesmos. O próprio Lucas Lima, o Luan é refém dele mesmo. Eu acho que agora é olhar o que ele pode dar hoje. Porque o futebol dele de 2017 nem no Grêmio. Eu fiz o Luan. Ele conseguiu dar em 2018, em 2019. Cara, eu fiz o Luan numa Copa São Paulo, ele jogando lá em Rio Preto, que ele é de Rio Preto, né? Cara, comia a bola, arrebentava e galera já observando, não é à toa que ele foi logo pro Grêmio, né? Mas realmente você falou tudo, a gente tem que analisar hoje, né? E hoje esse Luan, ele não consegue jogar, né? 2017 talvez tenha sido 2015 a 2017 foi o ápice. Foi o ápice. E os últimos 3 anos dele são anos muito diferentes desses 3 que a gente citou aqui. E o Mancini quase desistiu dele, né? Aí teve uma conversa. Ele desistiu dele. Desistiu dele. Mas teve uma conversa. Tinha alteração, 5 alterações ele não exatamente. O Luan cobrou do Mancini uma coisa que ele tinha razão. O Luan disse, você deu 5 jogos para todo mundo e você não me deu 5 jogos. E o Mancini respondeu, eu dei. Só que ele pegava os 5 jogos, aí eu fui pegar os 5 jogos. O Mancini deu 5 jogos pro Luan lá no começo do Brasileiro, quando o Mancini chegou. Aí tinha 5 jogos seguidos do Luan. Depois não tinha mais. Quando o Luan cobrou, em 2021, ele tinha 2 jogos seguidos como titular, não tinha 5. Aí o Mancini foi justo com ele. O Mancini deu os 5 jogos. E foi aquele período que o Luan reagiu. Fez golaço contra o São Paulo. Aquele gol de placa contra o São Paulo. Ele jogou bem aquele jogo. Ele jogou bem alguns jogos. Agora, a minha avaliação, o Caio jogou, ele pode dizer melhor sobre... O Luan teve 2 pontos, aí são informações. Ele teve a lesão na planta do pé, que foi grave, que tirou dele sequência de jogos no Grêmio, e ele teve um período de desconcentração, de desligar. Extracampo. De desligar. Ele foi cobrado nisso no Grêmio. Teve um momento em janeiro de 19 que estava fechado o negócio dele com o Cruzeiro, o Thiago Neves ia para o Grêmio e o Luan ia para o Cruzeiro, e o Luan disse que não ia para o Cruzeiro. E a diretoria do Grêmio chamou o Luan e falou, se você vai ficar, então você vai ficar. Só que aí tem um detalhe. A diretoria cobrou dele porque sabia que tinha um período de desconcentração. Só que nesse momento que você quer voltar, não é igual andar de bicicleta. Porque se você colocar a bola na frente e o zagueiro chegar na tua frente, você não vai jogar. Sim. E PVC, pra gente fechar a participação de vocês... Até o Renato falando bem amigo sobre isso, né? Ele ia no quarto do Luan, conversava com o Luan, você tem que pisar na área, você tem que ter vontade de fazer gols e tal, e até... Não sei até se nesse momento o Corinthians pensou no Renato também para ver se dava um up no Luan, né? Cara, ele virou um coadjuvante no Corinthians. Coadjuvante. Né? Total. Agora, PVC, pra gente fechar a participação de